Olá, eu sou o Guga Paulino, sou supervisor artístico de metodologia aqui do Instituto e eu acho que é importante trazer um pouco do panorama de como a gente vem trabalhando hoje. A gente existe para um número grande de pessoas, instituições e beneficiários, então houve a necessidade de se ter uma equipe preocupada na gestão desses projetos, que não só apenas estivesse lá nas oficinas, seguindo o modelo tradicional de metodologia do IOCA, que é você ter ali uma equipe multidisciplinar na área da pedagogia, psicologia, fotografia, diferentes linguagens artísticas, mas também pessoas que estivessem pensando a gestão desses projetos. Então hoje a gente tem uma figura, uma gestão central e a gente tem outras preocupadas com diferentes momentos do processo, pedaços diferentes. A minha função especificamente é cuidar da parte dos artistas no que diz respeito aos conteúdos planejados, a como esses conteúdos se transformam em produtos finais e na metodologia que a gente está usando enquanto estrutura para trabalhar, desde das plataformas digitais que a gente usa até os materiais em oficina. A gente também tem uma outra figura que cuida das psicólogas e pedagogas também do Instituto. Essa parte que a gente chama de PPs também é supervisionada e gestada por uma figura que está preocupada não só com esses profissionais, mas também com a sua relação com as instituições, o acolhimento dos participantes. E a gente também tem outras duas figuras tão importantes quanto, que estão cuidando de outros pedaços, que é a parte de produção, no que diz respeito ao material, contratações específicas para projetos finais, logística desses materiais. A gente tem uma outra figura para a curadoria, que pensa essa expografia das nossas exposições de artes visuais. A gente tem uma outra figura cuidando da gestão dos fotógrafos, enfim, profissionais que são essenciais para a organização do todo. E essa necessidade surgiu porque a gente teve um número gigante de projetos acontecendo e a gente não tinha mais como estar em todos eles ao mesmo tempo. Então a gente pensou em alguns materiais e processos que pudessem padronizar as nossas ações, de modo que as pessoas conseguissem entender o nosso modelo de gestão. A primeira informação que eu acho que é importante compartilhar é o nosso contato enquanto Departamento das Artes com o pessoal da pesquisa, com o Departamento de Pesquisa do Instituto, que é um outro grande braço importante para essa instituição. Então essa conversa com o Departamento de Pesquisa foi muito importante, porque existia um índice de desenvolvimento dentro do Instituto, que era gestado no Departamento de Pesquisa, mas executado pela equipe de artes. E nessa relação existia um gap. O que chegava enquanto conteúdo que precisava ser avaliado nem sempre tinha uma correspondência direta com as nossas ações, o que faziam as pessoas, os profissionais que estavam avaliando isso, se sentirem muito distantes desse lugar, desses conceitos que eram necessários para poder avaliar os participantes. Nessa necessidade de padronizar o que a gente faz, é que foi proposto que o IDOC, que hoje é um dos nossos índices de desenvolvimento dentro do IOCA, que ele pudesse estar completamente relacionado ao nosso fazer, desde o momento inicial de um planejamento pedagógico. Então a gente definiu 3 grandes conceitos, que são consciência corporal, apropriação e processo criativo, pensando que o universo da consciência corporal ele é extremamente necessário para todo o processo, mas sobretudo quando a gente entra em contato pela primeira vez com os nossos participantes. A gente, em muitos casos, não sabe quem são essas pessoas, a gente não sabe como eles se locomovem, quais são as dificuldades de mobilidade ou quais são as aberturas, quais são as regras que esses corpos têm consigo mesmos na relação com o meio. Não por acaso, a gente teve 2 definições. A primeira foi pensar na consciência corporal como a grande temática dessa primeira fase do processo, mas também, puxando agora especificamente para a área da pedagogia, a criação do que a gente chama de módulo 0. Todos os nossos módulos, 1, 2, 3 durante o projeto, têm as suas funções para fins artísticos, mas era necessário pensar um módulo que cuidasse desse vínculo com o participante, que é a premissa básica quando a gente está fazendo qualquer tipo de trabalho com pessoas e mais especialmente com pessoas com deficiência. E esses tópicos, além de contribuírem para o departamento de pesquisa na hora das avaliações, ele é extremamente importante para as equipes na hora de pensar que propostas eu vou criar para esses grupos. Perceba, esses tópicos, esses conceitos, eles são direcionadores.
Ainda assim, os artistas têm toda a sua liberdade e abertura para pensar que propostas combinam com esse momento do processo. A apropriação, entendendo que, uma vez que eu trabalhei a minha consciência corporal enquanto sujeito, entendi quais são as minhas ferramentas, quais são as minhas possibilidades, eu passo a me apropriar dessa minha qualidade e começo a querer criar em cima disso. Então, dentro de apropriação, os artistas, a psicologia, a pedagogia começam a criar tópicos que conversem com esse momento de empoderamento dessas pessoas. Até que a gente chega na fase final de processo criativo, que é onde a gente tem conceitos mais ligados especificamente a uma criação artística. Como desenvolver momentos e como avaliar pessoas dentro de um processo de criação. São conceitos muito delicados, mas que foram feitos pensando de uma maneira geral o nosso campo de atuação. Então, essa necessidade desses recortes é para orientar ainda mais e instrumentalizar essas pessoas que estão chegando, consequentemente que um conteúdo de maior qualidade, maior responsabilidade chegue até os participantes. Esse foi o primeiro trabalho. Ainda pensando nessa história da fundamentalização, de fundamentar, de dar base para o que a gente faz, é que foi definido que todo projeto artístico que a gente desenvolve, ele vai partir de um conceito. Esse conceito, ele é definido pela equipe colaboradora do projeto, em conversa direta com a supervisão artística e pedagógica. Então a gente começou enquanto equipe a definir qual era esse conceito. Muitas vezes um projeto chega para a gente, do pessoal da captação de recursos, do pessoal que escreve projetos, e às vezes ele tem algumas delimitações, algum campo conceitual que ele se propõe, mas às vezes não. Então a gente tem a liberdade de pensar qual que é a temática que a gente acha que faz sentido para essas pessoas, na Zona Sul, na Zona Leste, no Centro. Então veja bem, independente do nosso grupo, seja ele qual for, no nosso caso a gente está trabalhando para pessoas com deficiência intelectual, a gente está preocupado em fundamentar esse trabalho, assim como a gente fundamentaria para qualquer grupo profissional de artistas. Essa é o nosso principal compromisso hoje dentro do Instituto, não fazer desse espaço um ambiente de educação formal, porque não é o lugar, a gente está dentro de um espaço não formal de educação, mas que a gente pode olhar para ele de uma maneira mais profissional artisticamente, trazendo conceitos, trazendo relações. Então essa é a principal preocupação hoje dessas supervisões artística e pedagógica. Então a gente tem o IDOC, que é esse instrumento de avaliação que é super importante, que fundamenta também o nosso planejamento pedagógico. A gente vem para o conceito do projeto, que é definido no comecinho, e depois a gente vai para a execução. E nesse campo da execução, a gente tem não só o documento do planejamento para orientar toda a equipe, mas a gente tem outros documentos que também são necessários dentro de uma plataforma digital, onde todo mundo, online e ao mesmo tempo, vai construindo esses documentos que são necessários nesse período de execução, que vão desde o que a gente chama de diário de bordo, que são esses relatos diários do que acontece nas oficinas, questões importantes para os participantes, para as equipes, na relação com as nossas instituições parceiras. A gente também tem documentos de agenda que são importantes, a gente tem os nossos canais de comunicação, enfim, toda uma estrutura que justifica o tamanho das coisas que a gente está fazendo. Por isso que houve essa necessidade de criar essa gestão de pessoas e documentos, enfim. Ainda que a gente esteja levando para as pessoas atividades artísticas, essa troca que acontece todos os dias nas 5 macro-regiões da cidade, ela acontece por uma função pedagógica. Independente se o produto final dessas atividades é um espetáculo artístico, é uma exposição, o nosso foco enquanto equipe é cuidar pedagogicamente dessas propostas, dessas relações. Então, por isso que houve essa necessidade de olhar com mais carinho e atenção para o nosso processo, para os nossos planejamentos, para que as pessoas e os profissionais, independente do seu campo de saber, possam estar desenvolvendo suas ações em harmonia e com coesão. Preparar uma aula, a gente prepara para qualquer grupo. Se forem crianças de 2 a 3 anos, de 10 a 9 anos, se forem adolescentes, se forem adultos, se forem idosos, e no nosso contexto não seria diferente. O nosso compromisso é pensar pedagogicamente o que a gente está, qual que é o nosso porquê no mundo.
e existe toda uma equipe dentro do nosso departamento que está preocupado com essa função.